Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, muito importante entender isso. Essas lições aqui são para nós também, embora foi outra época, outra ocasião, outras circunstâncias, mas é para entender que o cristão hoje, ele está muito mais para Abraão do que para Ló. Ele não deve querer se meter em ser juiz das coisas do mundo, das coisas dos homens. É claro que nós temos juízes, nós respeitamos os juízes, porque Deus estabeleceu as autoridades, e muitas passagens na Bíblia falam de como devemos honrar as autoridades. De maneira alguma que eu estou falando é no sentido de desrespeitar os juízes. Não, eles existem, Deus deu poder e autoridade a eles, a autoridade do juiz vem de Deus. Então quando nós falamos assim, nossa, o que esse juiz está fazendo? Ele terá de dar contas a Deus se ele estiver agindo errado. Ele terá de dar contas a Deus. Ele não tem que só seguir o Código Civil ou a Constituição brasileira, né, no nosso caso do Brasil. Ele tem que dar contas, prestar contas a Deus das coisas que ele está fazendo. Então, se ele for corrupto, se ele for injusto, se ele for profano, vil, mau, ele vai ver o que é bom para a tosse quando ele tiver que se apresentar diante de Deus. E isso não somos nós que vamos, com as nossas mãos, fazer qualquer tipo de justiça, porque se a gente está aprendendo aqui no capítulo de Coríntios, capítulo 6 de Coríntios, que nós vamos julgar os anjos, essa hora não chegou ainda. Vamos julgar o mundo, não chegou essa hora ainda. Então não queira ser juiz de tudo, né? Como Ló queria ser juiz de tudo. Então eu saí um pouco assim, saí bastante do rumo, porque eu achei interessante mostrar que a nossa condição aqui é de estrangeiros. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, nós estamos aqui nesse mundo como estrangeiros. Nunca nos esqueçamos disso. Somos estrangeiros. Não temos parte aqui. Claro que somos cidadãos brasileiros, porque nascemos no Brasil, quem nasceu em outro país é cidadão de outro país, seguimos as leis do país em que nós estamos, no qual nós vivemos, mas sempre conscientes de que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos sempre como Abraão, morando em tendas e esperando a nossa Canaã celestial, esperando o nosso lugar que será no céu. Então, voltando agora para Coríntios, 1 Coríntios 6, nós lemos o versículo 4, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja, ou seja, os juízes cidadãos do mundo, né? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Paulo está indo ao menor denominador comum aqui, ele está indo a rés do chão. Porque quando ele fala assim, não tem nem um juiz, ele está até, vamos chamar assim, atropelando a lei do Antigo Testamento e a conduta, né, que a Bíblia nos ensina, que da boca de duas testemunhas, né, sairá toda a palavra, será confirmada toda a palavra. Ele está falando assim, não tem um, não está falando nem de dois, está falando de um. Mas o irmão, versículo 6, vai a juízo com o irmão ou contra o irmão, e isto perante infiéis. O que os infiéis vão pensar? Esses caras aí falam que é santo, falam que são irmãos, falam que conhecem a vontade de Deus, tudo aí, ó. Estão brigando entre eles aí, estão se matando, estão se degladiando. É isso que o mundo vê. Isso é o que o mundo vê entre os cristãos hoje. Quando tem na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, não me lembro agora, tem uma foto, eu vi uma vez num livro de história, duas fotos. Em uma, eu acho que uma era na Alemanha, um bispo lá, tal, jogando água benta nos canhões, abençoando os canhões, né? E outra era no outro país, não sei se é Inglaterra e tal,
outro lá, o outro clérigo jogando água benta nos canhões. Os dois abençoando que iam se matar. Os dois povos cristãos, um matar o outro, um atirar no outro. O que o mundo vê? O que o mundo vê quando olha para a cristandade? Vê isso. Porque nós, como cristãos, nós falhamos. Como testemunho no mundo, a cristandade está no estágio, são 7 estágios. Nós estamos no estágio da Odisseia, que é o último da cristandade na Terra. O último. E sabe a que o Senhor compara a cristandade de hoje? Nós, inclusive nós, eu, você, aquele, ele, ela, tal. Sabe a que ele compara? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 3, é o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém. O que é o Amém? O Amém é, acabou, fim. A palavra Amém representa quando a gente fala Amém, terminou qualquer questão. E é também uma concordância. E aqui o Senhor, quando ele fala, isto diz aquele que é o Amém, ou seja, ele é o que encerra qualquer discussão. Ele é o ponto final da discussão. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Por que ele fala que ele é a testemunha verdadeira? Porque ali agora a cristandade não era mais testemunha nem fiel e nem verdadeira. Esse foi o ponto em que chegou. Nós encontramos lá na carta à igreja de Éfeso, primeira dos 7 estágios da queda da cristandade como testemunho na terra, nós encontramos um testemunho que já tinha perdido o seu primeiro amor. Aquela é a era pós-apostólica. Já tinham perdido o seu primeiro amor. Aquela alegria, aquela fidelidade a Cristo, toda já tinha se esvaído, não é? E agora, e ele fala lá na primeira, ele fala assim, eu sou aquele, vamos abrir lá no capítulo 2, versículo 1. Cada descrição dele, dá um estudo maravilhoso isso aqui. Cada coisa que ele diz, eu sou, nessas 7 cartas, cada coisinha tem uma explicação maravilhosa e tem muito a ver com a igreja, ou aquela fase do testemunho. Quando ele fala assim, no versículo 1, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais eram testemunho. Porque castiçal é luz. Vós sois a luz do mundo, lembra? Castiçal ilumina. Testemunha da verdade, não é? Então ele ali estava no meio dos castiçais. Mostrando que ainda ele era o centro de todas as coisas que aconteciam entre os cristãos ali. Mas quando a gente vai lá no capítulo 3, no versículo 20, ele vai falar o seguinte, para Laodiceia, eis que estou à porta. Ele está fora. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, ele comigo. Aquele que no começo estava no meio, no centro dos castiçais, agora ele está fora. Ele está fora, buscando comunhão individual agora. Mas está fora dos castiçais. Mas voltando aqui ao ponto que eu tinha prometido falar, a que o Senhor compara a cristandade dos últimos dias. No versículo 14, o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, tipo assim, vocês não são? Eu que sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é quem vai dar o fim também, né? Quem vai dar o amém final. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Às vezes a gente lê essa passagem e não percebe que o Senhor está considerando
Laodiceia, que é a última fase do testemunho cristão na Terra, semelhante ao vômito. Vamos dizer assim, o status que ele dá a esse testemunho na Terra agora, tão arruinado, tão fracassado, é o mesmo status de vômito. Uma coisa que dá ânsia, dá náusea no Senhor. Quem aqui já comeu alguma coisa meio atravessada e levantou à noite com aquela ânsia de vômito? Você tenta de todo jeito conversar com ela, né? Mas não adianta. Eu já descobri que não adianta. Não tente conversar com uma ânsia de vômito. Tem que ir lá para o banheiro, pôr o dedo na garganta e pôr para fora. Ela não cabe mais dentro de você. Ela já azedou, aquela comida estava estragada, azedou, está mal cheirosa. Aí você tem que botar o dedo e jogar tudo para fora aquilo. Essa é a sensação que o testemunho final dos cristãos na Terra dá ao Senhor. Desejo de vomitar. Então você imagina a ânsia que nós causamos a Ele. Quando você vê aquele pessoal assim, alegria, a igreja, como é que está a igreja? A igreja está uma bênção. Pintamos as paredes de preto agora, pusemos luz estroboscópica, luz fosforescente, contratamos uma banda de rock gospel e tal, e vômito. Vômito. E não só isso, mas até mesmo aquelas que estão certinho, tudo, né? E eu me incluo, você se inclua e ela se inclua também. Todos nos incluímos nesse testemunho arruinado que o Senhor está a ponto de vomitar da boca. Por isso que aqui é o último estágio da igreja na Terra. Porque a hora que acaba o capítulo 3 de Apocalipse, o que ele fala no primeiro versículo para João? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quem leu o capítulo 1 de Apocalipse, viu que o Senhor disse a João: escreve as coisas que tens visto. O que ele tinha visto, João? O Senhor naquela roupagem de juiz, cabelos brancos de juiz e tal, né? Espada saindo da sua boca, olhos como de fogo. Escreve as coisas que tens visto e as que são. Quais eram as coisas que são? As coisas que eram no período da igreja, que são o tempo das 7 cartas de Apocalipse. Estamos dentro do período das coisas que são. Porque depois delas vem o quê? Ele fala, e as que depois destas hão de acontecer. E onde estão as coisas que depois destas, depois do período da igreja, hão de acontecer? No capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Essa é a voz que nós estamos esperando ouvir agora. Sobe aqui. E mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E ali do capítulo 4 em diante, João assiste do camarote do céu o que vai acontecer na terra com aqueles que não estão no céu, aqueles que são da terra. Principalmente os judeus, porque daí Apocalipse é quase que uma continuação do Antigo Testamento, né? E enquanto que o tempo da igreja foi só um parêntese formado aqui. Mas então isso aqui é o que será. Como chegamos aqui? Deixa eu voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 6. Então nós vimos Paulo advertindo os irmãos, ou chamando a atenção dos irmãos. O irmão vai a juízo, versículo 6, com o irmão e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, tedes demandas uns contra os outros. Quer dizer, o problema já estava mais atrás. O problema é eles terem demandas. Se era um problema eles estarem julgando as demandas usando juízes externos, antes disso tinha um outro problema. De onde começou isso? O problema é eles terem demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça?
como Abraão fez. Não é? O que Abraão fez quando houve guerra entre os seus pastores ali com os de Ló? Falou, vai Ló, escolhe aí, cara, vai. Escolhe onde você quer ficar, eu vou do outro lado. Você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Essa é a atitude de um homem de Deus. É claro que a nossa carne vai ficar com o zoinho de... Você quer para a esquerda e olhar assim para os campos floridos e férteis e com águas, fontes e lagos e tal, né? A gente vai falar assim, olha lá, por que você não vai para a direita? Olha lá, olha que bonito aquelas pedras ali, ó. As suas cabras vão poder ficar saltando de uma pedra na outra, não tem capim, não tem passo no meio, vai lá. A gente vai querer dar um jeitinho, né? Querer dar uma enganadinha. Porque a nossa carne é assim. Mas aqui já o problema de ter demandas entre eles, por que não? Por que não sofreis, versículo 7, antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ou seja, eu vou sair perdendo nessa? Vou? Tudo bem, então eu vou sair perdendo. Eu vou sair perdendo. Essa é a... O exemplo nosso é o Senhor. O Senhor saiu perdendo. Ele fala para Pedro, você acha que eu não podia mandar aqui não sei quantas legiões de anjos? Porque aos olhos de Pedro, se ele estava diante daquele que era poderoso ao ponto de mover montanhas, quem é um Pilatos para segurar esse homem? Ô Senhor, vai. Ele ia andar fazendo tudo o que estava determinado. E estava determinado que ele ia perder. Nós seguimos um perdedor. Isso que ninguém quer. Nós seguimos o crucificado, o homem que veio a esse mundo e acabou pregado numa cruz. Essa é a tônica no avesso do cristianismo, da mensagem cristã. Porque quando você vai conhecer o que é o islamismo, né? Maomé era um cara valente, poderoso, que lutava, que tal, né? E o cristianismo? Um homem fraco, um homem que apanhou, um homem que perdeu, um homem que foi condenado, um homem que acabou morto numa cruz. Desce da cruz e veremos se és o Filho de Deus. Isso os homens falavam para ele. Mas graças a Deus ele não desceu. Ele poderia ter descido, mas ele não desceu, porque ele ia cumprir a vontade do Pai até o final. E a vontade do Pai é que ele fosse um perdedor. Porque um dia ele sairá vencedor, conquistando, tomando aquilo que é seu de direito. Ou seja, todo o universo. E ele tendo ao seu lado a sua noiva, que é a igreja, e todos os seus santos com ele. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos, no versículo 8, fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Aqui ele deu dois recados. Um para o que causou injustiça e o outro que está tentando se defender e quer retribuir a injustiça, ao invés de fazer como Abraão falou assim, escolhe você. Muitas pessoas são processadas. Outro dia eu soube de um grande empresário, né, que ele foi processado. Ele foi injuriado. Aí ele abriu um processo contra os que injuriavam, né, contra o que injuriou. Acho que na imprensa, alguma coisa assim, achou um processo. Abriu um processo. E ganhou. E aí ele já avisou, falou assim, eu processei para mostrar que ele não devia fazer isso, né? O que ele fez era errado, tal. Mas o que eu ganhei, ele ganhou lá o bom dinheiro, né? Isso vai para obras de caridade, não é para mim. Então é aquele que ele não quer ficar com o ganho, ele não quer ficar com a vantagem de ter vencido uma demanda, né? E o cristão não deveria nem entrar na demanda, né? Isso que é... É claro que tudo isso que estou falando aqui, amanhã você pode falar assim, mas Mário, você falou que lá o cristão não pode, e eu estou lá no fórum, né?
processando um irmão. Porque nós não pregamos aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Nós pregamos o que diz a palavra de Deus. E quando agimos fora da palavra de Deus, estamos agindo errado. Não importa quantos argumentos a gente possa ter, estamos errados. Uma vez perguntaram para Isaac Newton. Isaac Newton, aquele da teoria da gravidade e tal, um cientista que inclusive ele professava ser cristão, né? Ele cria na criação, ele tinha até um modelo dos planetas que eram conhecidos na sua época, século XVI, acho, ou XVII, não me lembro. Ele tinha um negócio que você virava a manivela assim, tinha vários arames, né? E aí as bolinhas começavam a virar cada uma na sua órbita, né? Cada bolinha representando um planeta. Aí um amigo dele, que era também cientista, filósofo, tal, mas era ateu, chegou um dia, entrou no laboratório dele, lá viu aquilo lá, começou a virar a manivela, e disse, nossa, quem foi que fez isso aqui? Aí o Isaac Newton falou assim, ninguém. Isso apareceu aí do nada. Não, mas não é possível. Ninguém. Você não fala que todas as coisas também vieram do nada? Isso aí também veio do nada, então, né? Claro que ele quis pegar no pé do outro. Mas ele falou uma vez uma frase que é importante a gente nunca se esquecer dela. Perguntaram para ele como é que ele sabia tantas coisas, como é que ele descobriu tantas coisas, tantas fórmulas, tantas teorias e tatati, tatatá. Ele falou assim, é que eu vivo sentado nos ombros de gigantes. Que gigantes? Aqueles que vieram antes dele, que também aprenderam muitas coisas, então ele conseguia enxergar tão longe assim, porque ele estava no ombro de gigantes. E teve uma outra frase, essa acho que foi do próprio Darby, que ele falou, quando cobraram ele de alguma coisa que ele pregou, e depois acho que ele não fez exatamente o que ele pregou, ele falou assim, você nunca percebeu que os olhos enxergam muito mais longe do que os pés alcançam? Então, quando nós pregamos tudo o que a gente está falando aqui, o que eu estou falando aqui para vocês também, o que irmãos falam, lembre-se disso, que os olhos enxergam na palavra de Deus muito mais longe que os pés alcançam. Ou seja, nós somos falhos. Mas isso não é desculpa. Não tome como desculpa. Nós somos falhos, então nem sempre nós conseguimos andar de acordo com aquilo que nós pregamos. Ok? Então essa aqui é a lição que eu vejo que a gente aprende desse capítulo, da questão de ter demandas com irmãos e buscar julgamento ou juízes fora, que é uma vergonha, como Paulo deixa muito claro para eles aqui. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.